Frente em Defesa do Trânsito Seguro debate intensificação de ações com outras entidades. Esse passeio ciclístico de baixa cilindrada que vai acontecer no dia 25, então é uma forma de ir convocando os motociclistas para eles interagirem com a sua máquina em favor da vida e não ameaçando a vida. Comissão de Orçamento elabora cronograma de trabalho para a tramitação da LDO. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 5 de agosto, às 6h30 da tarde. Reunião com Promotoria de Justiça aprofunda Plano Municipal da Educação. Também tenha metas ousadas para que se busque realmente a garantia do direito à educação de qualidade. Trabalhadores rurais pedem apoio para melhorar as condições dos jovens do campo. Questão de internet, estradas, coisas básicas que o jovem precisa ter. Estas e outras informações agora no Jornal da Câmara. Boa noite. O Jornal da Câmara desta quinta-feira inicia apresentando como foi o encontro da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro. Diversas atividades estão programadas para os próximos dias. De acordo com o vereador Wilson Liu, muitas ações precisam acontecer em conjunto com outras entidades. A ideia do presidente do grupo é contemplar o maior número de passofundenses. Exemplo disso são as iniciativas programadas para os próximos dias. Esse passeio ciclístico de baixa cilindrada que vai acontecer no dia 25, então é uma forma de ir convocando os motociclistas para eles interagirem com a sua máquina em favor da vida e não ameaçando a vida. No dia seguinte, no dia 26, vai acontecer a grande procissão e nós conseguimos via frente, que é a paróquia lá, onde a gente atuou por 10 anos, hoje são outras pessoas que atuam, vão estar colocando no adesivo que vai para os carros, 5.000 veículos vão estar recebendo esse adesivo. Se beber, não dirija. Nós não queremos discutir se a pessoa vai beber ou não, mas não dirija se for beber. Outra pauta debatida foi a criação de um observatório. Conforme a secretária executiva do Gabinete de Gestão Integrada, estatísticas e dados do trânsito de Passo Fundo poderão ser disponibilizados de forma online. Que nós possamos ter um espaço com várias instituições e que todas tenham os seus registros no trânsito online. Então a ideia inclusive, tem um sistema que foi disponibilizado pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, através do professor, que ele falou, que ele nos passou esse programa para que nós possamos implementar futuramente o boletim de ocorrência online, que o agente, o policial, quando ele for fazer a ocorrência, ele for registrar essa ocorrência num tablet, já vai direto para um banco de dados. E nesse banco de dados, nós vamos poder ter dados específicos de certos locais. Por exemplo, acidentes na Avenida Brasil com a 7 de setembro. Nós não temos hoje como identificar quantos acidentes ocorrem, que tipo de acidentes ocorrem. Então a ideia é identificar os usuários, o tipo de acidente, o horário e até mesmo os motivos, para que nós possamos então futuramente criarmos aí meios para tentar não termos mais esses problemas. Por exemplo, nós podemos identificar pontos que necessitam de sinalização. E não que todos os acidentes ocorram devido a esse motivo, mas que nós possamos então identificar as problemáticas. Mas o destaque deste encontro ficou para o selo Se Beber Não Dirija, que deverá estar nos cardápios e outras mídias de estabelecimentos que comercializarem bebidas alcoólicas. Desde que formamos aqui a comissão mista, a Frente Parlamentar Mista do Trânsito Seguro, vínhamos pensando que forma que poderíamos contribuir efetivamente para uma cultura de paz no trânsito, para uma cultura de preservação de vidas, E aí surgiu, então, a partir de várias discussões dentro da Frente Parlamentar,
a ideia de fazermos um selo e disponibilizar para os espaços que comercializam bebidas, né? Então o selo ele vem com os dizeres "se beber não dirija" e uma pequena campanha publicitária embaixo que nós aqui na Câmara usamos: "Faça um brinde à vida", né? "Se beber não dirija". Então assim, o projeto de lei veio para legitimar esta campanha, e conversando agora aqui na reunião com os representantes do sindicato dos bares, restaurantes similares, tentando fazer com que ele compreendesse que muito mais que uma lei, que uma punição em caso que não cumpra, é uma campanha. A gente está convidando todos os empresários que trabalham no ramo de alimentação, enfim, que possam assumir isso conosco. A gente acredita que toda iniciativa é válida. Agora a gente tem que ver o aceite da sociedade, dos empresários, ver como é que vai ser trabalhada essa forma. Os vereadores colocaram muito bem que eles vão estar buscando uma forma amigável e não punitiva de estar vinculando isso nos bares e restaurantes. E um elemento importantíssimo que aconteceu hoje foi com o presidente dos bares e similares, o Osvaldo. Ele participou conosco para ir trabalhando na divulgação da lei do selo "Se beber não dirija". Nós não queremos colocá-lo na cidade como lei, como punição, mas como grande campanha e as pessoas irem aderindo. E aí no dia 28 de julho nós teremos a próxima reunião, então, onde todos esses comerciantes são convocados e convidados para virem participar, para a gente construir estratégias juntos, para a gente ir melhorando. Uma vida que a gente vai salvando, ela desonera os cofres públicos da saúde em muito. Uma vida que a gente salva, são muitas lágrimas e muitos dissabores que a gente vai salvando. Então, foi uma reunião muito produtiva. E a Comissão de Orçamento e Tomada de Contas elaborou o cronograma de trabalho para a tramitação de um projeto do Poder Executivo. Ele contém a peça orçamentária do próximo ano, que é superior aos 590 milhões de reais. É um cálculo estimado, né, a partir da própria projeção da receita, em termos de impostos, de ICM, dos repasses, né, e também das transferências de crédito, né. Então, alguns valores que são empréstimo, as transferências de crédito, eles entram aí. Nós, esse ano, optamos por não colocar os valores totais de transferências de crédito, nós trabalhamos com as transferências conforme elas forem acontecendo, porque senão o orçamento fica com um valor muito alto e aí parece que é tudo dinheiro do município, mas é um dinheiro emprestado para uma determinada função. Uma audiência pública para ouvir as reivindicações da comunidade ficou marcada para o dia 5 de agosto, às 6h30 da tarde. Já o prazo para o recebimento das sugestões, que poderão ser incluídas no projeto, inicia no dia seguinte e se estende até 12 de agosto. Todas as possibilidades de investimentos ou obras que podem ser feitas o ano que vem, ela deve estar constada na LDO. Ou seja, só para dar um exemplo, se na LDO existe apenas 2 construções de escola de educação infantil para o ano de 2016, o que nós, vereadores, podemos colocar, então, uma majoração de mais uma ou mais 2, né? Sendo 2, então, seria 4 escolas de educação infantil a ser construídas, né? Assim como, por exemplo, no meio rural, né? Compra de uma máquina para a Secretaria do Interior. Não, se existe só uma, que é a proposta do Executivo Municipal, pegando esse exemplo, o que o vereador pode fazer, ou o cidadão pode fazer através de emenda, então colocar mais uma ou 2, entende? Então pode-se comprar mais de uma máquina para a determinada secretaria, no caso do meu exemplo, a Secretaria do Interior. Então é assim que se constrói a LDO e esse é o momento de construção da LDO. E é claro que depois, mais para o final do ano, então vem a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que daí nós estaremos definindo, né? Eu dei o exemplo da EMEI, da Educação Infantil, então ali se define os valores e se define aonde vai ser construída essa escola de educação infantil. O parecer jurídico das emendas deve sair entre os dias 13 e 16 de agosto. A Comissão de Orçamento também tem um pequeno período para apresentar o seu parecer sobre a matéria. A votação está prevista para o dia 19. 2 dias depois será emitido o parecer final. No dia 24, acontece a elaboração de autógrafos e no dia 28 de agosto, o projeto retorna ao Executivo.
E agora nós vamos para o intervalo e retornamos apresentando como foi o encontro que discutiu o Plano Municipal da Educação com a Promotoria de Justiça. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminui em até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Era uma vez uma latinha amassada. Veio um catador, recolheu e levou para a indústria da reciclagem. A lata se transformou em renda e trabalho digno para muita gente. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os restos de alimentos e materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos plásticos, metais e de todo o lixo seco. Isso facilita a vida dos catadores, aumenta o material aproveitado e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. A Câmara de Vereadores está aprofundando a análise do Plano Municipal da Educação. Desta vez, o assunto foi debatido com a Promotoria de Justiça. Tópicos que não foram discutidos durante a audiência pública promovida no dia 8 de julho foram ressaltados pela promotora Ana Cristina Ferrarese Cirne. A garantia de acesso à pré-escola, por exemplo, esteve entre os apontamentos. O que nós pretendemos é que esse plano seja factível, que ele seja um plano que possa ser cumprido e que também tenha metas ousadas para que se busque realmente a garantia do direito à educação de qualidade. Quanto à educação infantil, entendo que o debate foi bastante produtivo e em algumas questões, inclusive que não estavam propriamente de acordo com a lei federal, já se colocou a respeito e foram sugeridas mudanças. O plano municipal, ele é um plano que contempla desde a educação infantil até o ensino superior. A educação infantil, ela nos demanda um olhar, porque, obviamente, é o atendimento da criança de 0 a 5 anos. E aí eu destaco a importância, como agora no debate frisei, da importância, da necessidade que temos de que seja de fato criado o Sistema Nacional de Educação, que está para ser regulamentado até 2016 pelo governo federal. Porque nós temos muitas estratégias para a educação do município e elas só serão efetivadas com o apoio técnico e principalmente com o financiamento do governo federal para que estados e municípios possam executar, efetivar o seu planejamento para a educação municipal. O Centro Municipal de Professores esteve representado nesta reunião por José Eduardo Albuquerque. Ele afirmou que o texto elaborado nas plenárias realizadas com as entidades da área foi modificado. Nós tivemos 8 meses de preparação do Plano Municipal de Educação. Foram diversas reuniões, diversos encontros que culminaram com uma reunião plenária. E nessa reunião plenária foi retirado um documento definitivo, final, o qual foi remetido ao Executivo, e o Executivo fez diversas emendas a esse projeto e retornou à Câmara de Vereadores para apreciação. Nessas emendas do Executivo constam algumas alterações que vão mudar significativamente, em primeiro, as decisões da plenária, que é soberana e democrática. E, em segundo, o futuro do professor municipal em termos de condições de trabalho, em termos de garantias. Então, por isso, nós, como representantes do CMP, defendemos que seja mantido o plano original retirado da plenária, obviamente que respeitando alguma ilegalidade que possa ter acontecido ou alguma inconstitucionalidade, mas fora isso nós defendemos publicamente que seja mantido esse plano original, porque vemos que contempla a discussão democrática e ampla que foi feita ao longo de 8 meses e ele não pode simplesmente ser mudado de uma hora para outra.
De outro lado, a presidente da comissão executiva do plano rebateu que o texto foi formulado de maneira democrática e que também é uma etapa dentro de um processo para melhorar a educação. O Plano Municipal de Educação ele foi elaborado com a composição de uma comissão executiva de elaboração formada por 30 entidades. Que trabalhamos, então, desde final de outubro, novembro, constituindo 7 câmaras temáticas, 7 grupos de trabalho, convidando também a comunidade para participar dessa constituição do plano, que foi, posteriormente, votado em Conferência Municipal de Educação. Penso que, por se tratar de um planejamento a longo prazo para os 10 anos e principalmente para a educação, todo o debate, apesar de esse plano ser formulado, ser elaborado, ele foi constituído com debate de representantes da comunidade. Esses debates, o pensar, o falar, o estudar, o propor, na verdade, nos dão a garantia de que ele foi e está sendo debatido democraticamente, o que nos assegura que as suas estratégias, que o plano municipal, ele será um plano que vem atender às necessidades do município. O Plano Municipal da Educação deveria ser concluído até o dia 24 de junho. De qualquer forma, o presidente Márcio Patucci destacou que a análise não será atropelada e que, em breve, um calendário de ações será divulgado. Após essa audiência pública, todo vereador ele tem, dentre as suas iniciativas, ele pode receber ou propor qualquer emenda ao planejamento inicialmente apresentado. Nós iremos apresentar nos próximos dias um calendário das ações pretendidas até a votação do plano. Essas ações, obviamente, compreenderão outras pequenas reuniões para a formação de algumas convicções, análise das emendas que já estão sendo sugeridas pela comunidade e até a data da votação, que nós esperamos ser um grande marco para a nossa cidade. Na próxima semana, você vai conhecer algumas emendas que já foram protocoladas. Não perca! Recentemente, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais estiveram na Câmara Municipal pedindo apoio para melhorar as condições dos homens do campo, em especial para que os jovens permaneçam no interior, dando assim sequência à produção agrícola familiar. Entenda melhor. Hoje é muito importante a permanência do jovem, né? O auxílio hoje de nossos deputados, vereadores e próprios as atividades, pessoas aí envolvidas aí dentro dessa área, né? De ter a manutenção desse jovem lá, sinal de internet, celular, acesso às propriedades, desenvolvimento hoje, moradia, várias atividades ali que nós temos que trabalhar permanentemente para esse jovem permanecer na propriedade, né? E lá produzindo alimentos hoje, porque hoje a gente vê que o mundo necessita de comida, de alimentos, né? E se nós não tivermos um incentivo, não tiver um apoio para esse jovem permanecer lá, automaticamente ele vai vir para a cidade. E aí dentro do sindicato nós temos um projeto desde 2014 que chama Pensando Jovem, onde a intenção é organizar e mobilizar a juventude rural. Para que ela visualize, né, oportunidades, faça intercâmbios, né, visite outras propriedades também, mas que ela se organize para buscar melhorias para a vida lá no campo, né? O jovem hoje que fica na propriedade rural, ele está buscando qualificação, estudar, ele não fica mais simplesmente porque ele não tem outra coisa para fazer, ele está se profissionalizando. O jovem que fica hoje no meio rural, ele tem a profissão agricultor. E a nossa preocupação é que esse jovem que está lá tenha ao menos as mínimas condições para se manter. Aquilo que o Alberi também falava, a questão do nosso presidente, a questão de internet, estradas, né, coisas básicas que o jovem precisa ter, né? Então, esse movimento que a gente fez hoje, de vir à Câmara de Vereadores, trazer um documento, né, a gente trouxe um documento onde queremos dar visibilidade para essa juventude que existe no meio rural, que está produzindo alimentos e que não é uma preocupação, não deve ser só do jovem que está no meio rural, deve ser uma preocupação
participação de toda a sociedade. Na década de 70 nós tínhamos 80% de agricultores na atividade rural, né? Hoje nós temos, para 2018, nós vamos estar com menos de 10%, né? Então quem vai produzir alimento aí a partir de 2018, né? Então é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro do movimento sindical de ter políticas voltadas à pequena agricultura e aos jovens, né? Para ter essa ligação, essa permanência, essa atividade que é uma atividade muito nobre, que é produzir alimentos. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira chega ao fim, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. Uma ótima noite e até amanhã.